Saudações! Meu nome é Francisco Cristóvão, sou advogado e cidadão brasileiro. E o objetivo desse vídeo é explicar um pouco da eleição e das atribuições do presidente da República, já que 2018, o presente ano, é ano de eleição. E esse cargo, o cargo de presidente da República, é de extrema importância para o cidadão brasileiro. O objetivo final é que você entenda e compreenda quem é o presidente da República, qual é a importância desse cargo para que você vote com consciência no seu candidato, sabendo por fim que ele vai ser a melhor pessoa para lhe representar e para administrar o Brasil. Sendo assim, o candidato a presidente da República deve possuir a nacionalidade brasileira, sendo brasileiro nato. Deve ter filiação partidária, até porque não é possível ser candidato e até mesmo eleito, obviamente, à presidência da República sem ter partido político. Necessário que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos, no seu exercício, que apresente a idade mínima de 35 anos, tenha domicílio em território nacional e, por fim, o alistamento eleitoral. A definição do cargo de presidente da República, do titular do cargo, também irá implicar na definição do seu vice-presidente, na coligação ou no partido político, ao qual irá selecionar essas pessoas. Ou seja, a partir do momento que o presidente da República mais votado assume no Congresso Nacional, também irá assumir o vice-presidente com ele alistado. Não é possível no Brasil, por isso, que você vote no presidente da República de uma coligação X e no vice de uma coligação Y. Não. A partir do momento que o cidadão brasileiro vota, escolhe, determina o presidente da República, estará também com ele determinando o seu vice-presidente. Por isso, é importante entender o ato de coligar, uma vez que esse é o ato que permite que várias siglas políticas, inclusive de ideologias distintas, unam esforços entre si para alcançar um objetivo comum e são tratados perante a Justiça Eleitoral como partido único. Ou seja, eu posso ter 5 partidos distintos que unam esforços para a escolha de um único presidente e um único vice-presidente da República. Com isso, eles unem, além, claro, do esforço pessoal, esforço financeiro e, entre outras situações, também ganham tempo nas emissoras de TV para fazer as suas publicações, para poder fazer a propaganda da presidência da República. Então, o ato de coligar é justamente isso. É justamente permitir que várias siglas partidárias unam esforços entre si para alcançar um mesmo objetivo em comum, qual seja, nesse presente caso, a eleição do presidente da República. Então, por isso que é muito comum ver o candidato de um partido X à presidência da República e na mesma coligação uma pessoa de vice de um partido Y. A coligação partidária definindo o seu candidato à presidência e à vice-presidência da República, esses, por sua vez, irão concorrer ao cargo de presidente da República por eleição majoritária, que poderá ocorrer em 2 turnos, sendo que a eleição majoritária é aquela que o candidato necessita ter a maioria absoluta dos votos. Por que isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que mais da metade dos brasileiros devem votar naquele candidato para que ele seja eleito. No primeiro turno, pode ocorrer que 5 candidatos, por exemplo, vários candidatos concorrem à presidência da República. Mas para ser eleito em primeiro turno, é necessário que a maioria absoluta vote naquele candidato respectivo. Se isso não ocorrer em primeiro turno, as eleições irão para segundo turno. Então, os 2 candidatos mais votados em primeiro turno irão concorrer no segundo turno. E aí, obviamente, um dos 2 irá ter que ter a maioria absoluta dos votos. Agora, é importantíssimo lembrar disso, o que eu vou falar agora. Os votos nulos e brancos não são contados. Então,
Você tem que pensar que no momento que você vai votar nulo e branco, você estará deixando que outro brasileiro, que outra pessoa determine, selecione, vote e escolha no candidato e no presidente da República. Em 2018, as eleições para presidente da República irão ocorrer em primeiro turno no dia 7 de outubro e em segundo turno no dia 28 de outubro. A primeira no primeiro domingo do mês e a última no último domingo do mês, conforme previsão constitucional. A coligação que receber mais votos da maioria absoluta dos brasileiros, ela é eleita. Então, o candidato a presidente e a vice-presidente da República realmente se tornam titulares desses cargos. E eles terão que prestar compromisso, tomar posse desse cargo, prestando compromisso no Congresso Nacional, da seguinte maneira: de manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. É esse o compromisso prestado pelo presidente e pelo vice-presidente da República no momento que toma posse frente ao Congresso Nacional. Por sua vez, o Congresso Nacional, ele representa a vontade, o poder legislativo. O mandato de presidente da República, eleito em 2018, inicia no dia 1º de janeiro de 2019. Então, no dia 1º de janeiro de 2019, o presidente da República eleito começa a efetuar os seus trabalhos. O presidente da República eleito, após tomar posse e assumir o seu mandato, será o chefe do Executivo brasileiro. Ou seja, a sua atribuição é administrar a União, o governo federal, e aplicar políticas públicas. Também cabe ao presidente da República algumas funções atípicas, quais são jurisdicionais e até mesmo legislativa. As jurisdicionais dizem respeito a processos administrativos de sua alçada, e as legislativas são aquelas referentes a medidas provisórias, quando a necessidade e a lei permitir que esse legisle por medida provisória, que teria caráter temporário. De fato, é uma medida provisória que só por situações urgentes poderia ser legislada. Além de ser chefe do Poder Executivo, o presidente do Brasil também será o chefe de Estado brasileiro. O que quer dizer que ele representará o Brasil frente aos brasileiros e também de estados estrangeiros, celebrando tratados e convenções internacionais e até mesmo creditando os representantes diplomáticos do Brasil. Os objetivos e metas do governo federal é determinado pelo presidente da República, que é chamado de plano plurianual. Esse plano plurianual é enviado ao Congresso Nacional, que representa o Legislativo Federal, junto com o projeto de lei e as propostas de diretrizes orçamentárias para a sua fiel execução. Importante destacar que o presidente da República também deve prestar contas do exercício de seu trabalho, o que ele faz anualmente, após 60 dias da abertura da sessão legislativa no Congresso Nacional, onde ele irá apresentar o ativo e o passivo e o que foi executado do exercício anterior ao seu trabalho, ou seja, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. Essa prestação de contas do presidente da República é enviada ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União. É um órgão que pertence ao Poder Legislativo Federal, ao Congresso Nacional. E ele realmente auxilia o Congresso Nacional na fiscalização do Poder Executivo Federal, na fiscalização das contas, do ativo, do passivo, dos orçamentos, da administração pública federal. O presidente da República pode também conceder indulto, que é uma benesse concedida em detrimento de uma coletividade de pessoas que estejam condenados em processo penal
a qual extingue a punibilidade. A decisão do indulto é concedida por meio de decreto presidencial e nesse instrumento é discriminado, os pressupostos mínimos para que seja empregado. Cabe ao presidente da República nomear os ministros dos tribunais superiores, o procurador-geral da República, os governadores dos territórios federais, quais também nem existem mais, o presidente e os diretores do Banco Central do Bacen do Brasil, tudo isso após a aprovação do Senado. Mas também ainda cabe ao presidente nomear os ministros de Estado, os seus ministros que auxiliam na execução da administração do governo federal, será visto posteriormente, os ministros do Tribunal de Contas da União, do TCU, os magistrados, quando a competência for federal, para serem desembargadores, e também o advogado-geral da União, assim como nomear os membros do Conselho da República. E ao vice-presidente cabe auxiliar o presidente da República sempre que este for convocado, ou quando a lei complementar definir atribuição especial para este. O que não for competência privativa do presidente da República, este poderá nomear ministro de Estado para auxiliá-lo na administração da União e do governo federal. Consequentemente, também poderá o presidente da República criar ministérios de Estado, o que ele deverá fazer por proposta legislativa enviada ao Congresso Nacional e com a devida dotação orçamentária. Até porque, para a criação de um ministério, haverá gastos para sustentar esse ministério. A cada um desses ministérios cabe uma matéria específica para administrar, como saúde, educação e meio ambiente. É o caso, respectivamente, do Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente. E cada um desses ministérios haverá um ministro nomeado pelo presidente da República. Os ministros de Estados nomeados pelo presidente da República é atribuída as mesmas prerrogativas do presidente da República no que concerne à administração pública. Na matéria a qual ele exerce, na qual é de sua competência, ele funciona como uma extensão do próprio presidente da República. Por ser uma extensão do presidente da República, por executar a chefia de uma determinada área de competência federal, os ministros de Estado receberão foro privilegiado na prática de crime comum, em que serão julgados ordinariamente frente ao Supremo Tribunal Federal, STF. Para ser nomeado como ministro de Estado, é necessário que a pessoa tenha a idade mínima de 21 anos. E não é necessário que apresente qualquer tipo de outra qualificação. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, para ser ministro da Defesa, não é necessário que o ministro de Estado seja um oficial general. Ou, por exemplo, para ser ministro da Saúde, não é necessário que a pessoa seja um médico formado. Então, pode o presidente nomear qualquer pessoa desde que tenha 21 anos. Prática costumaz do governo nomear os ministros de Estado como pessoas que já possuem um cargo eletivo, como o caso de deputado federal, senador da República e líderes de bancadas no Congresso Nacional. Geralmente isso já fazem parte dos acordos realizados com as próprias coligações partidárias antes mesmo da eleição do presidente da República. O presidente da República também é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele é a autoridade suprema das Forças Armadas. Instituição essa que tem por base defender a pátria, a manutenção da ordem e da lei, defender a soberania nacional e garantir a harmonia funcional entre os três poderes. Incumbe, então, ao presidente da República o comando absoluto dessa instituição, assim como é sua prerrogativa nomear os comandantes da Marinha, do Exército e Aeronáutica, além dos oficiais generais para cargos privativos e promovê-los. Celebrar a paz ou declarar guerra também é uma atribuição do presidente da República, mas nesses dois casos precisa de autorização do Congresso Nacional. Em casos de invasão estrangeira, de crise institucional ou financeira, o presidente da República poderá decretar a intervenção federal, que é uma medida excepcional e de caráter provisório que busca garantir a integridade nacional. Já em casos de emergência delineados por lei, poderá o presidente da República
mediante autorização prévia do Congresso Nacional, suprir temporariamente os direitos civis dos brasileiros. O que fará mediante mediante a decretação de estado de emergência ou de estado de sítio, que novamente são medidas excepcionais e são chamadas de estado de exceção, porque são contrárias ao Estado democrático de direito. Por fim, o presidente da República também é um protagonista legislativo. Por quê? A proposta de leis, a emissão de decretos e medidas provisórias poderão ser impedidas pelo próprio presidente da República, desde que cumpra alguns requisitos legislativos. Assim sendo, a proposta de iniciativa de leis complementares e ordinárias poderão ser suscitadas pelo próprio presidente da República, desde que seja matéria privativa da União ou que seja de competência em comum entre a União, os municípios, o Distrito Federal e os estados. Aí sim poderá ser suscitado a proposta legislativa pelo presidente da República. É importante conhecer essas matérias? Até para saber a extensão, o poderio do presidente da República. Essas matérias estão descritas no artigo 22, 23 e 24 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a nossa atual Constituição. Existem matérias de competência privativa do presidente da República, que são do seu cargo e de sua função, e quais são relativas à administração e gestão das Forças Armadas, assim também como do próprio governo federal. Essas matérias estão descritas no artigo 61 da Constituição da República Federativa do Brasil. Uma administração do Estado brasileiro cabe ao presidente da República alguns atos típicos do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, a legislação de leis, podem trazer prejuízos para a União, podem trazer prejuízos para a nação. Por isso, vetar, que é cancelar, rejeitar a lei, ou sancionar, que é aceitar a lei, é um ato privativo do presidente da República. Toda lei, tudo que é legislado pelo Congresso Nacional, é aceito ou rejeitado pelo presidente da República, justamente porque alguma medida poderá trazer prejuízo para a administração pública, financeira ou administrativamente. Então, o presidente da República tem essa competência. E, além do mais, também cabe ao próprio Poder Executivo a publicação e a manutenção dessas leis. O presidente da República poderá se utilizar do decreto presidencial, que é um ato privativo do presidente da República, é um ato unilateral, qual não necessita da intervenção de um outro poder. E esse ato é meramente administrativo, qual tem por finalidade a regulamentação de medidas e de efeitos para a execução de atos normativos. Em caso de relevância e urgência, poderá o presidente da República legislar mediante medida provisória, qual apresenta caráter excepcional e temporário e que necessita da posterior regulamentação pelo Congresso Nacional. Tudo que foi visto aqui é só a ponta do iceberg das atribuições do presidente da República. Suas atribuições ainda são muito maiores, mas é suficiente para que você entenda um pouco da importância do cargo de presidente da República, a importância desse cargo para a manutenção do Brasil, a importância desse cargo para a União e para todos. Então, o objetivo aqui é que você possa votar com consciência num candidato que te represente, que administre a nação, que seja uma pessoa capacitada para que o nosso país continue galgando e continue melhorando. As asas do meu ideal é a glória do meu Brasil. Passar bem.